E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas do 7º ano do ensino fundamental. Hoje nós contamos aqui com a ajuda da Mirelle, nossa intérprete de Libras. Ela vai aparecer no cantinho aqui, ó. Ela está aparecendo no cantinho aqui da tela para vocês. E ela nos ajuda, né, com a tradução aí do que a gente vai falando para tornar nossas aulas mais acessíveis. Aproveitando também para dizer para vocês que nós temos hoje a participação da professora Yolanda. A professora Yolanda está aqui conosco. Ela vai ficar ali movimentando o chat, né? Então aí pelo aplicativo, se você estiver ligado aí pelo aplicativo, pode colocar ali os comentários, as dúvidas que ela vai estar ali monitorando, né, para passar aqui para a gente, ok? E então, nós estamos trabalhando uma temática, né, bem interessante, né, que é a temática da colonização da América, né, pelos espanhóis. Então a gente vem falando sobre essa temática há um tempinho. A ser bem exato, né, nós já tivemos 2 aulas, né, sobre a temática, e hoje nós vamos para uma terceira, né, que é desdobramento exatamente, né, desse processo de colonização, né, espanhola, né, porque nós vamos tentar entender um pouco hoje a respeito, né, dos chamados povos mesoamericanos, né. Então esses povos mesoamericanos, né, eram as populações originárias, né, que existiam aqui no território da América Latina, né, quando da chegada, né, dos espanhóis aqui no continente americano. Então, os portugueses chegam aqui no território do Brasil, mas os espanhóis eles vão chegar em outros territórios aqui da América, né, América Central e América do Sul, mais especificamente naqueles territórios da região andina, né. Então, a gente vai começar observando uma imagem aqui. Vamos começar observando aqui a imagem. Você já viu essa imagem aqui em algum local, certo? Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? A gente tem uma representação daquilo que seria o calendário, né, do povo maia. Vamos dar uma olhada aqui em uma outra imagem. Aqui a gente tem alguns desenhos, né, que são desenhos representativos, né, de alguns desses povos, né, que habitavam aqui o território da América quando da chegada dos espanhóis. Aqui nós temos uma pirâmide diferente, por exemplo, das pirâmides que são construídas lá no Egito, né, porque a gente observa que essas pirâmides aqui, elas têm uma escadaria, né, elas são construídas com arquitetura aí, se utilizando de degraus, né, e que o topo, né, da pirâmide ele é reto, né? Então ele não é pontiagudo como, por exemplo, a gente tem nas pirâmides egípcias, né? Então, o que é que essas imagens nos mostram? Exatamente algumas contribuições desses povos, né, mesoamericanos, né, que foram deixadas, né, para a gente aí ao longo, né, de um grande intervalo de tempo, né? Então, assim, a gente vai tentar agora observar um vídeo. A gente tem um vídeo aqui, é um vídeo curtinho, ele vai estar em espanhol e a gente vai estar explicando para vocês aqui na medida do possível, porque vai estar aparecendo lá a legenda, mas também em espanhol. Mas é um vídeo interessante que, se você se ligar bem aí, você vai conseguir entender. Ok? Então vamos lá. El Día de Muertos. É um vídeo, né, sobre o Dia dos Mortos. De noviembre y los mexicanos se preparan para celebrar el Día de Muertos. Aqui é a festa, né, de celebração dos Dias dos Mortos, né, no México. Un punto de vista poco convencional, incluso se ríen de ella. Por eso, el Día de Muertos es una celebración llena de color y simbolismo. É uma celebração, né, bastante colorida, né, cheia de simbolismo. Mais importantes para a maioria dos mexicanos. Muito importante, né, para o povo mexicano. Está na Mesoamérica pré-hispânica.
Desde entonces, e que durante la temporada de desenvolvida cosecha, los desde pueblos o indígenas período como el purépecha, anterior el à chegada mexica dos y el espanhóis, maya né? honraban a sus muertos con ofrendas y rituales. Con la conquista se fija la fecha de esta festividad que coincide con las fechas católicas de Todos los Santos y los fieles difuntos. Então, assim, En la com a conquista, actualidad, né, en houve um muchos certo estados de processo México de se realiza apropriação, né, de incorporação dessas festividades, né, assim, também pelos espanhóis colonizadores. Por quê? Porque o que a gente vai observar é que os cristãos, eles também comemoravam em algumas localidades, né, o Dia dos Mortos, né? Então, há um dia dedicado, né, àquelas pessoas que já partiram, né, desse plano, dessa existência. Então, houve algumas incorporações, né, de tradições, uma mistura aí, né, de tradição desses povos, né, que aqui existiam, com um pouco, né, da tradição cristã católica, né? E essa festividade é uma festividade muito importante, né, lá no território do México, né? E por que é que a gente coloca isso? Porque a gente vai observar, né, que é uma festividade aqui, ó, rica, né, em detalhes, né, em cores, né? Então, é rica, né, em simbolismo e ela, assim, todas as famílias mexicanas, né, que celebram, né, essa festividade, elas fazem até alguns altares pequenos, né, em suas casas para poder, né, celebrar aí o Dia dos Mortos, né? Então vamos adiantar aqui, vamos passar para o nosso próximo slide. Vamos passar aqui. Eu vou pedir a ajuda da produção. Obrigado, Bia. Então, o que é que o vídeo nos mostra? O vídeo ele traz exatamente essa questão, né, desse ritual, né, do Dia dos Mortos, que é uma tradição que já vem, né, sendo executada ali, sendo posta, né, em prática ali pelo povo mexicano desde os seus antepassados, né, anteriores inclusive ao processo, né, de conquista, né, dos espanhóis naquele território, né? Então, a partir disso que a gente viu, a gente vai tentar entender hoje um pouco, né, das contribuições, né, desses povos mesoamericanos, né, como é que eles se organizavam antes da chegada dos colonizadores espanhóis. Então, vamos começar dizendo aqui que antes da chegada dos espanhóis, a gente já disse isso em outra aula, existiam vários povos no território. Não somente aqui no território do Brasil, quando os portugueses chegaram e encontraram uma grande quantidade, né, de povos indígenas, povos originários, mas em toda a América, né, já existia uma grande quantidade de pessoas, né, uma grande quantidade de habitantes no território. Por quê? Porque com cerca de 42 milhões de quilômetros quadrados, né, que é a extensão territorial, a gente já tinha aqui uma população mais ou menos estimada em cerca de 88 milhões de nativos. E isso se dá, assim, pelo fato de que o povoamento da América, né, ele foi também bastante antigo. Então, quando os homens primitivos, né, pré-históricos, eles começaram o seu processo de migração e de povoamento, né, do mundo, né, do globo terrestre, eles chegam aqui também à América. Então, existe algo em torno de 3.000 nações indígenas, né, divididas pelo continente. Nações que vão desde a América do Norte até a América do Sul. Então, a gente tem aqui, ó, entre os principais povos, a gente destaca, por exemplo, na América do Norte, né, os iroqueses, sioux, né, os apaches, né, os moicanos. Na Mesoamérica, né, que é o que a gente vai tentar estudar, hoje a gente tem os olmecas, né, os toltecas, os maias e os astecas. A gente teria também, ainda na Mesoamérica, na parte mais central,
Não, isso aqui eu já coloquei, deixa eu passar, acho que eu repeti aqui. Na região andina, né, os incas e aqui no Brasil a gente tinha algumas etnias, né, como os tupis-guaranis, os aruaques, né, os geis, os tapuias. Então, a gente tinha uma grande vastidão, né, de povos. Então, a gente tinha uma grande variedade, né, de povos, né, de etnias, né. E nesse sentido aqui, ó, a gente coloca um mapa, né, para que vocês possam visualizar que aqui, embora a gente tivesse algumas etnias aqui no território do Brasil, mas a gente vai se deter hoje a tentar estudar alguns desses povos que habitaram nessa região aqui, ó, na região da Mesoamérica, né, a parte mais central, né, da América. Então, aqui, ó, a gente tem um outro mapa que mostra algumas dessas culturas, né, a cultura maia, a gente tem mais povos lá para o norte, né, do México, né, aqui na região da Centro-América, né, então são povos que a gente vai tentar tratar a respeito deles, né, hoje. Então, mas antes... Tem duas perguntas aqui. Duas perguntas, aqui pode jogar aí, diga aí. Então, a estudante Lauriane veio que o nome Mesoamérica lembra muito dos povos mesopotâmios. Perguntou se você pode falar, se tem a ver. E o estudante Vitor perguntou como esses povos se defenderam dos invasores. Boas perguntas. Primeiro, né, respondendo a pergunta da aluna. Sim, Lauriane. Ela trabalha aí a questão, ela associa, né, Mesoamérica à Mesopotâmia, né? Na realidade, são realidades bem distintas, né? Quando a gente fala em Mesopotâmia, a gente está se referindo a uma região que estava compreendida entre dois rios, né? No território do atual Iraque, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, Meso, porque Meso é uma expressão que está associada a meio, certo? Então, quando a gente fala em Mesopotâmia, meso, meio, Potâmia é potamos a rios. Então, é um território entre os rios Tigre e Eufrates, que está localizado no atual país, né, do Iraque. Já quando a gente fala em Mesoamérica, a gente está se referindo à parte central do continente americano. Então, a gente, quando estuda, né, em geografia, a gente tem a questão, né, que a gente tem a América do Norte, América Central e América do Sul. Então, esses povos eles vão se concentrar principalmente naquilo que seria a América Central, embora alguns desses povos vão estar localizados aqui também na América do Sul. Então, a expressão aí Mesoamérica, ela está muito mais relacionada à questão da localização deles no continente americano, dentro dessa divisão que a gente falou, né? América do Norte, América Central, América do Sul. Então, eles vão estar lá mais para a região central, né, da América. E a outra pergunta, né, ela diz respeito à questão da resistência, mas a gente vai falar disso mais na frente. Então, aguenta um pouquinho aí, que mais na frente a gente retoma essa questão, beleza? Lauriane disse que entendeu, tá? A questão do nome, né, que ela estava na dúvida. E Vitor ainda perguntou se eles tinham armas, se esses povos tinham armas. Você vai responder mais à frente. Vou tratar disso mais na frente. Então, obrigado aí pelas questões e a gente vai tratar disso mais na frente. Aí veja, mas vamos tentar entender agora, já que vocês estão ligados aí na aula, vamos tentar entender o seguinte. Por que é que os povos mesoamericanos eles eram chamados também de povos pré-colombianos? A gente sabe, a gente viu isso, né, na aula anterior, né, 2 aulas antes, né, aqui, primeira aula sobre o povoamento da América pelos espanhóis, a gente viu que os espanhóis chegam aqui na América pela expedição, né, do Cristóvão Colombo. Então, quando a gente fala de povos pré-colombianos, a gente está se referindo a esses povos que existiam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Porém, isso traz um problema. Traz uma carga, né, muito negativa. Por quê? Porque toma como base, né, como referência para a história desses povos que estavam aqui, a história dos espanhóis, né, a história europeia. Então, é um problema, né, que
a gente, assim, ó, ela traz um grande peso etnocêntrico, né? E o que seria o etnocentrismo, né? Mais ou menos é como você julgar ou você avaliar a cultura, né, de um outro povo, tomando como referência a sua cultura. Então você trata aquela cultura do outro como inferior, porque ela não é a sua cultura. Então é mais ou menos isso que aconteceu. Quando os espanhóis chegam aqui, e não foi diferente com os portugueses, eles se encontram com vários povos indígenas que já existiam aqui, e eles passam a considerar esses povos como atrasados. Eram povos que, na ótica deles, né, não tinham desenvolvido um certo progresso. Então, isso justificava, por exemplo, na ótica, né, dos colonizadores, né, o processo de dominação, porque eles estariam tipo assim, como se estivesse fazendo um favor para aquele povo que já existia aqui, trazendo uma cultura, certo, para eles que os europeus consideravam mais avançada, quando na realidade o que a gente tem é apenas o fato de que nós tínhamos culturas diferentes. Então, essa relação etnocêntrica, né, essa visão etnocêntrica, ela é preocupante porque ela tende a desconsiderar toda a vastidão da riqueza, né, cultural que existia aqui no território, apenas porque aquela cultura ela era diferente da cultura europeia. Diz aí, Holanda. Professor, como os índios já estavam aqui no Brasil antes? E Addison reforçou a pergunta a respeito dessa resistência, se era com arco e flecha, por exemplo. Pois bem, então vejam, a gente trabalhou, vocês podem depois até acessar aí pelo canal, né, do YouTube, a gente tem lá uma aula para as turmas do 6º ano que a gente fala sobre povoamento da América. Okay? Então, existem várias teorias, né, para falar aqui a respeito. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa sobre isso aqui. Não, coloquei não, então eu vou mencionar. Então, existem várias teorias, né, que explicam a chegada, né, de humanos, né, de seres humanos aqui no continente americano. A teoria mais aceita é a teoria de migração por meio do Estreito de Bering. O Estreito de Bering é uma região que liga uma parte, né, meio extrema assim, da Rússia, né, a mais ligada à Sibéria, a uma parte lá do continente norte-americano. Então acredita-se que em um determinado período da história houve um processo de glaciação. O que é isso? A temperatura da Terra ela esfriou e congelou grande parte, né, inclusive dos oceanos, as partes mais ao norte e mais ao sul. Isso fez com que o nível do mar, né, pela questão do congelamento, ele diminuiu e criou uma passagem coberta ali de gelo, pela qual os seres humanos puderam passar caminhando e povoar aqui o território da América. Existem outras teorias também que dizem que devido a esse mesmo processo, né, como o nível do mar ele baixou, surgiram pequenas ilhotas, né, na região do Pacífico, e eles teriam migrado, né, de ilha para ilha, né, usando pequenas embarcações, e teriam povoado também aqui a região da América. O fato é de que quando os europeus chegam aqui, já existiam esses povos, por conta desse povoamento da América, que é bem antigo, né, é bem coisa de milhares, né, de anos antes da chegada dos europeus aqui. E dentro da perspectiva da resistência, né, esses povos, né, eles tinham armas que não eram tão potentes, né, como as armas dos europeus, que, por exemplo, já utilizavam arma de fogo, utilizavam, né, canhões, já utilizavam o cavalo, inclusive, né, como arma de batalha. Na aula passada a gente falou da conquista, né, do Hernán Cortés, então a gente viu que eles traziam não somente, né, o canhão, mas também as balestras, né, o cavalo. Então eles utilizaram tudo isso
O canhão, por exemplo, ele podia atirar uma bala a uma grande distância. Então, dependendo do local onde eles posicionavam, eles não precisavam nem invadir aquelas tribos, aquelas comunidades. Mirava ali os canhões para o local, atirava, né, e acabava com aquele povo, né? Então, a resistência, né, nesse processo de resistência, os indígenas eles vão levar uma certa desvantagem por conta da questão dos armamentos também, que eram mais primitivos, né? A boleadeira, o arco e flecha, né? Uma lança, né? Um tacape, né? Então, eram armamentos mais primitivos, né? Então, respondido, dando continuidade, né, para a gente avançar aqui, a gente vai tentar entender um pouco a respeito dos maias, né, dos astecas e dos incas. Eu acho que não vai dar tempo da gente trabalhar todos eles, mas não se preocupem, porque a gente pode retomar isso na próxima aula. Mas vejam, vamos adiantar aqui. Então, vamos começar falando sobre os maias, né? Os maias, eles vão assim, se organizar num esquema, né, de cidades-estados. O que era isso? Eles tinham várias cidades dentro dessa localidade, né, onde eles vão estar ali. Eles tinham várias cidades e essas cidades elas eram independentes umas das outras. Apesar de ser o mesmo povo, mas eram cidades meio que independentes, que ficavam um pouco isoladas, né? E inicialmente eles contavam com a população aproximada de 2 milhões de habitantes, e assim, se fixaram na região, né, da península, né, do Yucatán, que corresponde hoje aos atuais territórios de Belize, Honduras e parte da Guatemala. Então, já existiam relatos, né, a respeito do povoamento da região pelos maias, datando de mais ou menos 7.000 anos antes de Cristo. Porém, é a partir do século 7, vejam, 7.000 antes de Cristo, aí por volta do ano 700, né, depois de Cristo, que eles vão chegar ao auge assim, da sua organização, né, enquanto povo. Então, elas praticavam economia muito voltada, né, para a questão da agricultura, cultivando alguns produtos, né, dentre eles o milho, o feijão, a batata doce, mas eles também praticavam o comércio, né, embora inicialmente essas cidades elas fossem meio que isoladas, mas mais na frente, né, vai haver uma comunicação entre essas cidades e a prática do comércio, né, troca de produtos, né, pelos produtos que eram produzidos em outras cidades, né. Os maias, eles desconheciam o uso do ferro, e isso também, voltando para aquela questão, né, da resistência, né, como eles desconheciam o uso do ferro, as armas, né, produzidas por esses povos, em específico aqui pelos maias, eram armas de madeira, né, e osso, né, ou pedra. Então, nesse sentido, eles desconheciam o uso do ferro, né, da roda, do arado e do transporte com animais. Então, vejam que era uma economia, né, e era uma organização um pouco mais, né, em uma escala, né, um pouco mais primitiva, né, bem mais próxima, né, de povos mais antigos. Outra coisa interessante, a gente começou a aula mostrando uma imagem do calendário maia, né, porque eles elaboraram um calendário e um sistema numérico que incluía o zero. Até certo tempo atrás, por volta de 2012, saiu uma série de filmes, né, que a gente chama de filmes catastrofistas. Eram filmes, né, professor, que trabalhavam muito essa dinâmica, né, dos catástrofes, né, dos fenômenos naturais, a Terra acabando, tudo. E teve um filme, né, inclusive, chamado 2012, que era baseado exatamente em uma profecia maia, que dizia, né, que ao término desse ano de 2012 viria o fim do mundo, né? Então é um filme, né, que mostra vulcão explodindo onde não existe, assim, maremoto, aquela coisa toda, uma série de catástrofes, né? Coisa bem hollywoodiana, né? Mas foi baseado nessa ideia aqui do calendário dos maias, né? Esse filme. Então, tinha um sistema de escrita, né? Mas era uma escrita bem complexa. Porém, o que é que acontece? Esses povos, era normal, né, que esses povos, eles
entrassem em conflito uns com os outros, né? E os conflitos, né, de uns com os outros, eles terminavam, né, enfraquecendo aquelas tribos e gerando, né, a possibilidade de invasão de outros povos. Então, nesse sentido, guerras, né, e invasões causaram a destruição e o abandono, né, de cidades e estados dessa civilização, ok? Vejam, eu vou deixar para que a gente, na próxima aula, a gente trabalhe de forma mais específica, né, os astecas e os incas. Eu queria saber, tem mais alguma questão aí no chat, professora? Tem sim. Tem, então, primeiro, Maria está agradecendo, porque ela estava com uma dúvida de por que se considerava os indígenas atrasados. E ela disse que você explicou muito bem, ela conseguiu entender. Beleza. E o estudante Vitor, ele perguntou já 2 vezes isso, que é a respeito dos incas, se eles tinham uma monocultura ou não tinham. Essa é a dúvida dele. Beleza. Vê só, Vitor. Como eu disse aqui, acabei de dizer, né, a gente vai deixar para tratar sobre os astecas, né, e sobre os incas na próxima aula. Mas o que a gente pode adiantar para você é o seguinte, não necessariamente uma monocultura, né? Quem vai utilizar, por exemplo, o sistema de monocultura aqui na América são os portugueses, quando chegam aqui e implementam, por exemplo, o plantio, né, da cana-de-açúcar. Esses povos, eles cultivavam mais de um produto. Então, dentre os quais, os principais eram o milho e a batata. Mas cultivavam também o cacau. Inclusive, né, a gente agradece a esses povos mesoamericanos, por exemplo, pela criação do chocolate, né? Então, porque eles cultivavam o cacau e a partir do cultivo do cacau eles desenvolvem o chocolate. Lógico que não era o chocolate como a gente conhece, esse industrializado, doce, né? Era um chocolate mais puro, inclusive com a maior concentração de cacau. Tá? Então, nesse sentido, a gente vai tratar sobre isso de forma mais específica na próxima aula, mas agradeço aí pela pergunta, agradeço pela participação de vocês. Não esqueçam essas dúvidas, guardem, porque na próxima aula a gente vai retomar essa temática, certo? Agradecer a nossa intérprete Mirella, agradecer a presença da professora Yolanda e agradecer a todos e todas vocês que estão aí interagindo com a gente. É muito legal essa interação. Ficamos por aqui, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.